Fala, rapaziada, e hoje é o seu dia de sorte. Sim, hoje nós teremos vídeo de resumo. E com a frase que eu citei, tem a ver com o nosso resumo. Então sim, hoje nós iremos resumir um dia de sorte de Sérgio, a história do 8º livro da Fazbear Fright. Bem, antes de começar eu preciso falar algumas coisas. Primeiro, Sérgio é um cara normal de 30 ou 40 anos que é arquiteto. Ele é um arquiteto onde, na empresa onde ele trabalha, ele é bem reconhecido, ele é bem respeitado. Então assim, ele é um cara bem renomado na área dele. E segundo ele, na vida dele, nele mesmo, ele não tem muito... A vida não tem muito sentido. Onde a vida dele é meio chata, nada de bom acontece. E é mais ou menos isso, algo meio depressivo. Mas ele não é triste, ele só diz que a vida dele é meio chata, nada acontece. E ele tem uma namorada chamada Fiona, onde ela é meio tóxica, ela não é uma namorada boa. Mas segundo o Sérgio, tudo bem. E bem, a história começa com ele no seu escritório, falando que é um escritório bom, mas não tão bom. É aquele escritório trabalhável. Porém, chega o seu chefe e dá uma promoção de emprego, falando: Sérgio, eu tenho um projeto e como você é um dos melhores arquitetos que eu tenho, você vai ser o chefe do projeto. Só que o Sérgio, ele fica meio sem graça, porque ele não quer trabalhar. O emprego dele já paga o suficiente e ele faz quase nada. Só que adivinha, ele meio que não tem como rejeitar. Então ele fica, tá bom. Aí o chefe meio que compensa fazendo uma festa de comemoração, onde ele vai pro restaurante com seus amigos e sua namorada. Que a propósito eu esqueci de falar que eles se conheceram nesta empresa de arquitetura. Mas isso meio que não importa pra história. Lá na festa ele fica meio angustiado, meio sem graça, porque é aquele negócio. Eu não queria isso, mas meu chefe tá obrigando. Então tudo bem. Então ele brinca lá com o pessoal do trabalho. Ele, nossa, olha como eu sou sortudo e tal. Mas no fundo ele tá... Que merda. E bem, em uma noite chuvosa ele decide sair. Ele sai para algum lugar de carro, chovendo. Só que de repente o carro dele para. Aí ele sai na chuva, vai ver o motor, vai ver se alguma coisa queimou. Só que ele não sabe nada de carro, ele fica... eu não sei. Aí ele fala, tá, meu carro parou, então eu acho que eu vou para um posto de gasolina. Já que lá tem algum lixo, tem algo que vá tirar meu carro e consertar. Só que é uns 5 minutos dali, onde ele parou. E adivinha? Ele vai ter que ir na chuva. Aí ele já tava que merda. Enquanto ele andava resmungando, ele sem querer tropeça num saco de lixo, já que tava no meio da rua, né? Então, o saco rasga. Aí ele olha meio irritado e olha um Balloon Boy no lixo. Não é um Balloon Boy escala do jogo, é um bonequinho do Balloon Boy, onde na história é o garoto de sorte, ou Lucky Boy. Enfim, ele olha pro Lucky Boy, ele pega do lixo, só que o Lucky Boy é um boneco que fala, mesmo não tendo uma caixinha de som, algo do tipo, mas é aqueles bonecos que fala. Aí o Lucky Boy fala, você terá um dia de sorte, você terá um dia de sorte. Aí Sérgio fala, engraçado. Eu tô precisando até com um pouco de sorte. Eu vou levar. Enfim, levando o boneco, ele chega no posto de conveniência, que é aquelas lojinhas de posto. Bem, chegando lá, tem um moleque de 17 anos trabalhando lá. Acho que fazendo hora extra ou cobrindo o tempo de algum funcionário. Aí o Sérgio pede, o guincho. Aí o menino vê o Lucky Boy. Aí ele pergunta, que boneco é esse? Aí o Sérgio, é um boneco meu que eu comprei pra um sobrinho. Aí ele, nossa, que legal. Aí
o Lucky Boy ele dá uma risadinha. Porque o boneco desgraçado, ele fala. Ele fala por conta própria, tá? Ele fala por conta própria. Ele meio que não tem comando pra falar. Ou não, ele só fala. Aí ele dá uma risadinha. Aí o menino ele fala: bem, já que é de sorte, talvez você deveria comprar um. Tipo aqueles papéis de lotérica, os bilhetes de lotérica, pra você apostar lá e ganhar um prêmio. Aí o Sérgio fala: tá, por que não? Né, eu vou tentar mesmo. Enfim, o Guincho chega e deixa o Sérgio em casa. No outro dia, ele acorda e tal, aí ele vai ver a TV. Aí ele descobre que ganhou um prêmio de 600 mil dólares. Enfim, ele fica doido. Ele, ai meu Deus do céu, eu ganhei. Aí ele dá um beijo no Lucky Boy, corre, não sei o que, grita, comemora. Aí o Lucky Boy solta uma risadinha. Aí fala: você merece coisa melhor. Você merece coisa melhor e tal. Aí ele meio que para assim e pensa: é verdade, né? Eu mereço coisa boa. Enfim, só sei que o Sérgio, ele compra um carro novo, compra um relógio, ele luxa. Aí chega a namorada dele no trabalho e fala: nossa, vamos sair hoje e tal, pra gente comemorar e tal. Aí ele: não, tá bom. Aí ele fica empolgado, né? Fica fazendo perguntas pro Lucky Boy, né? Pra fazer conselhos, já que ele é meio que um amuleto pra ele. Porque ele começa a ficar meio doido com isso. Aí ele fala: então, Lucky Boy, por que eu tô bem? Aí ele, tipo, fala: ah, você tá ótimo. Você sempre, né? Aumentando o ego do cara. Aí ele: ah, tá bom. Chegando no restaurante, ele e a namorada ficam conversando, comem. Aí a Fiona pergunta: tá, Sérgio, você ganhou o prêmio e tal. E fala assim: e você comprou alguma coisa pra mim? Aí ele para, né? Aí ele percebe que tipo, ficou tão empolgado que nem pensou na namorada. Aí ele: não. Aí, enfim, a namorada dá um chilique, grita, berra. Aí fala: se você não comprar algo pra mim, a gente termina. E volta pra casa, deixa ele em casa. E volta pra casa, meio arrasado. Tipo, nossa, esse dia não foi tão legal. Aí ele vai perguntar pro Lucky Boy: Lucky Boy, eu não tive uma noite boa com minha namorada. O que é que eu faço? Aí ele meio que fala assim: ah, você merece coisa boa, você merece coisa melhor. Aí, enfim, ele fala: é verdade. Liga pra namorada e acaba terminando com ela. Enfim, só sei que a namorada acaba dando um fora nele e desliga. Aí, ao invés do que eu tava pensando enquanto tava lendo, ele não fica bravo, não fica triste, ele tem um alívio. Ele fala: finalmente. Enfim, ao decorrer da história, vai percebendo que o Sérgio, ele vai ficando meio doido. Vai ficando com ego alto. Não nessas merdas de aura e ego não, tá bom? Seu doente. É ego normal, tá? Ego. Arrogância, tá? Ele vai ficando com uma arrogância alta. Ele meio que xinga a vizinha idosa. Ele começa a fazer um monte de coisa. E no meio disso, ele se demite do emprego dele. Ele se demite e fala: ah, eu mereço coisa boa, eu mereço coisa melhor. O chefe quase que mata ele, mas tudo bem, coisa que segue. Aí ele vai perguntar pro Lucky Boy: então, eu tava pensando, né, que com o resto do dinheiro eu quero reformar uma casa, né? Eu quero fazer minha própria empresa, já que o pai dele sempre falava pra ele ser dono do que era seu, trabalhar com o que era seu, ser seu próprio chefe. Aí o Sérgio pergunta: então, eu queria ir numa corretora de imóveis. Aí, qual eu devo ir? Aí o Lucky Boy, né, dá aqueles conselhos e fala assim: ah, você que decide, patrão. Um negócio assim. Aí ele: é verdade. Aí ele percebe que teve uma corretora de imóveis que tinha uma menina que ele achou bonita e tal, que ele gostou, que foi educada. Aí ele: então, Lucky Boy, eu devo ir nessa tal corretora?
Aí o Lucky Boy fala, vá onde você quiser, você que manda, você é um gênio. Aí ele fica com muita arrogância e vai pra lá. Enfim, ele chega na corretora e fala, ô, Claire, pronto. Então ele fala assim, oi Claire, você não é aquela corretora que eu já vi antes? Enfim, eles meio que já se conhecem antes, porque teve um ou dois projetos que eles já meio que fizeram juntos no passado, por causa da empresa de arquitetura. Então ele meio que fala assim, então Claire, eu tava pensando em fazer um projeto onde eu vou reformar um galpão abandonado numa casa de luxo. E eu queria a sua ajuda, né, pra escolher a casa. Aí ela fala, não, tudo bem e tal. Enfim, eles escolhem o galpão, vão falar com o dono do galpão, né, pra conseguir vender pra eles e fazer a reforma. Aí nisso, a Claire e o Sérgio meio que se conhecem e tal, passa um número. Aí o Sérgio chama ela pra jantar. Aí, tudo bem, amanhã a gente janta. Aí, no meio da noite, a Claire fala, a gente conseguiu o galpão, a gente vai conseguir fazer nosso projeto. Tá, mas qual é o projeto? O projeto, como eu falei, é transformar um galpão abandonado, mais ou menos, numa casa de luxo. Meio que num lugar de luxo. E eles conseguem. Eles compram e conseguem. Aí nisso, no dia seguinte, o Sérgio, ele fica todo arrogante e vai jantar com a Claire. Vai até a casa dela e vai buscar ela. Só que o animal, o imbecil, leva quem? O Lucky Boy. Porque segundo ele, o Lucky Boy foi tipo uma fonte de sorte pra ele. Aí tem que tratar ele de uma forma muito melhor. Tipo, ele janta com o Lucky Boy, ele toma banho com o Lucky Boy, enfim, ele leva o Lucky Boy pra todo canto. Ele começa a ficar doido, só depender do Lucky Boy. Aí nisso, a Claire pergunta, então, o que é isso? Né? Estranhando um boneco no carro dele. Aí ele fala assim, é tipo um amuleto de sorte, o Lucky Boy, ele me deu sorte. Aí ele meio que explica a história dele e tal, falando que ganhou na loteria, que ele foi responsável por melhorar a vida dele e tal, por recomendar a sair do emprego. Aí ela fica meio tipo, nossa, que cara esquisito. Tá, mas tudo bem. Aí o que acontece? Aí ele vai pro jantar e tal. Eles jantam normalmente. Aí o Sérgio fala assim, então, vamos lá na casa dos meus pais, vamos conhecer eles. Aí ela concorda. Enfim, só sei que quando eles voltam da casa dos pais do Sérgio, a Claire meio que vê o Sérgio pedindo conselho pro Lucky Boy, como se ele mandasse no Sérgio. Aí ela meio que ameaça, falando, ó, tu tá doido, eu vou jogar essa merda fora, tu tá maluco. Aí, no meio da estrada, o Sérgio meio que tenta impedir isso e acaba capotando com a menina junto do carro. Enfim, eles não se machucam. Só sei que a Claire fica tão com raiva da loucura dele que processa ele. Meio que processa o Sérgio por negligência. Enfim, só sei que com o processo e com vários luxos que ele vai pagando com dinheiro, ele meio que vai ficando sem dinheiro pro projeto da casa de luxo que ele quer fazer. Aí ele chega pro pai e fala assim, oi pai, eu quero fazer um empréstimo contigo, né, já que o pai é bancário, um empréstimo de $200 mil pra fazer aí o projeto e tal. Lembrando, tudo com o conselho do Lucky Boy. Porque o Lucky Boy é o Sérgio meio que fica escravo do Lucky Boy, perguntando tudo. Eu devo comer isso, eu devo fazer isso. Inclusive, ele só saiu do emprego porque ele perguntou pro Lucky Boy. E o Lucky Boy fala assim, não, sai do emprego, você merece. Fica, não, você merece, você consegue, você é isso, você é aquilo. Aí ele pede um empréstimo pro pai pra completar o projeto. Aí beleza, ele consegue. Aí a mãe dele fala o seguinte, tu vai pra um baile que vai ter 10 anos depois da escola,
Que é aqueles bailes que você se encontra com a rapaziada depois de uns 10 anos de escola. Aí depois de acabar com a Fiona, com a Claire, aí eles perguntam, a tal pessoa vai estar lá, que era uma colega que ele gostava. Aí a mãe dele afirma, não, ela vai. Aí ele, eu tive uma ideia, eu vou tentar conquistar ela. A invenção. Enfim, só sei que ele se muda da casa dele, do apartamento dele, pra casa de luxo. Não, ele não tinha construído a casa de luxo. É tipo um canteiro de obras. Ele já tá meio doido já. Ele levou cama, geladeira e tá meio que morando lá. Enquanto isso, aí ele fica pensando na cama. O que eu devo fazer? Eu devo amanhã arrasar pra todo mundo olhar pra mim e ficar, meu Deus do céu, é o Sérgio. Enfim, chamar a atenção na festa. Aí, o que ele faz? Vamos lá, o que ele faz? Letra A. Ele se arruma, toma banho, se veste todo e vai para o baile. Letra B. Ele decide não ir. Letra C. Ele pede ajuda ao Lucky Boy. Ou letra D. Acaba o livro. Correto! Letra C. Ele decide perguntar pro Lucky Boy o que ele deve fazer. Então, o que eu devo fazer? Aí ele fala assim, enfim, o Lucky Boy dá uma surtada do nada e fala assim, você pode mudar a sua cara. Você tem alguns pregos, né? Enfim, só sei que o Sérgio, ele enlouquece de vez e pergunta, tipo, eu devo mudar tal coisa? Aí o Lucky Boy, sim, ele pega ferramentas de, tipo, serrar concreto, martelo, serra, um monte de ferramenta. Aí ele fala assim, Lucky Boy, eu devo me modificar pra ficar mais bonito? Aí o Lucky Boy, você merece, você é o patrão. Aí ele, tá bom. Só sei que na festa, que inclusive a história se passa em 95, porque no baile fala de bem-vindos de volta a galera de 85. Só uma curiosidade. Enfim, só sei que quando ele volta, a galera do baile para e olha pro salão, né? Já que, segundo o Sérgio, eu vou chegar um pouco atrasado pra todo mundo que tiver atrasado chegar e me olhar, né? Pra roubar toda a atenção da festa. Só sei que quando ele chega, a festa toda para de horror. Porque meio que ele se mutilou inteiro. Ele cortou o nariz, cortou a cabeça, cortou boca. Ele chega todo deformado e fala assim, por que vocês estão me olhando? Ele acha estranho, né? Aí ele percebe que tem sangue caindo dele, além de cartilagem, cérebro. Sim, o doido cerrou a cabeça e não morreu. Aí ele pergunta, tá, e cadê a menina? Né, que era o nome dela, que eu esqueci, bota na tela. Aí ele pergunta sobre ela e acaba um dia de sorte de Sérgio. Então, sim, espero que tenham gostado do vídeo. A história é bem curtinha. E antes do vídeo acabar, eu tenho que dar um conselho. Se vocês verem um boneco, um Balloon Boy no lixo, não peguem.